Obrigada, Arteste. Eu vou passar imediatamente, então, para o professor Lima, para que ele faça a fala. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu tomei a iniciativa de vir para cá, porque quando ele começou falando ali daquela história que depois do almoço tal, aqui eu corro menos o risco de dormir, tá certo? Vocês... Não, até porque eu estou vindo de uma série de viagens aí que dá para fazer. Mas eu, inclusive, preparei também uma cola aqui, enquanto a Teste estava falando. Estou trazendo aqui, que eu espero fazer 15 minutos, né? Pronto. 20. Eu tenho... eu estava dizendo na hora do almoço aí para a Testes, que depois desse negócio, eu já... Passou uma época que eu falava muito pouco, tá certo? Mas depois de conselheiro e agora na presidência, o bom dia ou boa tarde, em regra geral, leva uns 45 minutos. Tá certo? Mas eu vou pular então o bom dia e o boa tarde, eu vou diretamente aqui numa coisa que eu acho que é muito importante, que é o seguinte: eu queria parabenizar a equipe do Ministério da Educação, a diretoria de currículos, notadamente, por essa iniciativa e parabenizar todos vocês que tiveram essa disposição de se deslocar de vários lugares do Brasil, tá certo? Do país. Já me informaram aqui que tem gente de tudo que é região, porque eu considero que nós estamos realmente num processo muito importante de transformação da educação nacional, e nós precisamos gastar um pouquinho de tempo refletindo sobre isso, adquirindo uma experiência mesmo, no sentido que é mais amplo, mais correto. Porque às vezes eu tinha um colega que dizia o seguinte: não, eu tenho muita experiência, eu já estou trabalhando há 40 e tantos anos. E um dia eu estava brincando com ele, dizendo o seguinte: eu acho que não é bem assim que a gente devia contar a experiência. Nós deveríamos contar a experiência pelo tempo que você reflete sobre a sua prática. Se você começar a trabalhar desde o primeiro dia e nunca parar para ver o que é que você está fazendo, pode ser que daqui a 40 anos você chegue sem nenhuma experiência. Então, esse tipo de trabalho, essa reunião, quando a gente conversa, dialoga com outros colegas, é que às vezes termina gerando muito mais experiência do que mesmo a gente quando fica repetindo ali, falando com as mesmas pessoas. Depois eu vou contar uma história dessa de falar com as mesmas pessoas, se eu tiver tempo antes dos 15 minutos. Mas eu queria dizer o seguinte: olha, eu acho que nós estamos vivendo um processo muito interessante e nós precisamos gastar um tempinho para fazer essa discussão, porque eu diria que nós estamos, é um processo revolucionário, transformação mesmo. Porque nós estamos migrando de uma educação que tem um rótulo de excludente para uma educação para todos. Isso é o seguinte: a gente que está vivendo o dia a dia, às vezes não percebe. É como quando você está olhando assim para um objeto, que você chega bem pertinho da parede assim, você aproxima demais e você não vê. Como nós estamos no dia a dia, uma hora reclamando, outra hora contribuindo, tá certo? Para lá e para cá, a gente não tem o afastamento necessário para perceber isso. Isso que eu estou falando do ponto de vista do espaço, de aproximar assim, de chegar perto, também vale muito mais quando a gente olha historicamente em relação ao tempo. É muito tranquilo você analisar um fato que aconteceu aí há 50 anos atrás, 60, 100 anos atrás. Você diz: olha, naquela época as pessoas fizeram isso. Eu vejo muito, e eu ouço muito aí, às vezes, e vejo na televisão algumas falas,
as pessoas fazem muitas referências a alguns países aqui que consideram como exemplo. E é contado o dia que eu não ouço alguém fazer referência à Coreia. Eu tenho algumas restrições, tá certo? Porque eu não sei se eu conseguiria morar lá, tá certo? Tem algumas regras lá que não batem bem com o meu comportamento. Mas, independente do que for, as pessoas mostram os dados de que há 40 anos atrás eles tinham alguns rendimentos, tinham algum comportamento e agora tem resultados diferentes. O que as pessoas não se dão trabalho para prestar atenção é que, muito provavelmente, há 40 anos atrás, eles deviam estar angustiados como nós estamos agora. Tá certo? Deviam estar fazendo essas transformações, um defendendo uma coisa, outro defendendo o outro, e tentando fazer com que as coisas andassem. Quando você olha 40 anos depois, sabe que você está só olhando o resultado, é muito fácil. Mas se realmente eles fizeram essa transformação, deve ter passado por um processo de discussão tipo esse que nós estamos passando agora. Então, eu estou convencido de que nós estamos fazendo uma mudança assim. Eu estava vendo aí no jornal, ontem, saiu no jornal de São Paulo aí, e saiu ontem, mostrando resultados aí do INEP. De 2002 para 2012, nós passamos de 3,5 milhões de estudantes nas universidades para 7 milhões. Ou seja, duplicamos o número de estudantes nas universidades. Em uma década também, nós fizemos no ensino médio um acréscimo de 5 milhões, de 3,5 milhões, mais ou menos 3,8 milhões, para 8,3 milhões. Isso é o quê? A população de alguns países. Então, são coisas que estão acontecendo. Ah, mas isso não é suficiente. Claro que não é suficiente. Eu não posso nem dizer assim, tirar uma brincadeira, né? Mas poder dizer que é por isso que nós estamos aqui, tá certo? Que nós temos alguma utilidade, porque ainda há o que fazer, tá certo? Se tivesse tudo já resolvido, nós não precisaríamos nem estar aqui fazendo essa discussão. Então, mas mais grave do que isso, minha gente, é o seguinte, é que essa ideia de passar de uma educação excludente para uma educação para todos, eu diria que ela já é vencedora no geral, no atacado, mas ela ainda não é vencedora no varejo. Nós ainda temos reações. E essas reações são encontradas quando você começa a fazer as discussões. Você pergunta, todo mundo no primeiro momento diz que é assim mesmo, temos que fazer educação para todos, etc. Mas aí depois você vai conversar, o indivíduo diz assim, mas no meu tempo era muito bom, porque no meu tempo não deixava esses malandros entrarem, não. Tá certo? No meu tempo, se não se enquadrasse, a gente expulsava. Tá certo? No meu tempo tinha exame de admissão. Tá? Então, na hora que você está lembrando disso, é porque você teve uma recaída. Não é verdade? É uma recaída. Você é um defensor de educação para todos, mas não admite determinadas pessoas. Então, é uma contradição aí em termos. Tá certo? Então, esse processo ainda não foi vencido. Então, quando eu digo que nós estamos num processo de transformação, é exatamente esse. Às vezes, na prática, nós até já avançamos, mas aí na questão teórica mesmo, aí nós ainda estamos precisando discutir e nós precisamos estar repetindo para nós mesmos, porque senão, se você dá um descuido, eu estou falando essa história aí da recaída, a vigilância tem que ser geral, tá certo? Eu não me excluo dessa possibilidade, tá certo? Até porque muitos de nós participamos desses processos competitivos e eu até digo, olha, eu fui beneficiado por esse processo competitivo. Por algum motivo eu já nasci adaptado a esse tipo de coisa
e nem percebi que os meus colegas iam ficando para trás. Quando eu assumi no Conselho Nacional de Educação, em 2008, no primeiro mandato, os colegas me colocaram para falar em nome dos que estavam chegando lá, e eu me lembro que uma das coisas que eu disse era exatamente essa. Eu digo, vou tentar contribuir para que aconteça menos com as crianças do que aconteceu com meus colegas de infância. E eu fui vendo ficar para trás, e eles não eram menos inteligentes do que eu, necessariamente, tá certo? Foram ficando para trás por algum motivo, por falta de uma teimosia, ou algum negócio desse jeito, tá certo? E a gente não pode construir, hoje nós já estamos convencidos, de que nós não podemos construir uma sociedade com base na exclusão, deixando as pessoas de fora, até por uma questão mesmo econômica, uma questão de competitividade entre os países. Então, eu queria dizer que do ponto de vista dessa discussão mais teórica, essa revisão que foi feita nos últimos tempos das diretrizes é um sinal muito bom, porque realmente essa discussão foi feita com esse pensamento que está colocado na Constituição, que está colocado nas diretrizes, aliás, na LDB, tá certo? E nós tentamos trazer para as diretrizes. E trouxemos isso, essas diretrizes já foram construídas de uma forma democrática. Eu fico lendo as diretrizes aí, e eu às vezes fico tentando identificar de onde é que apareceu essa informação aqui, de qual foi o debate, de qual foi a origem. Porque o parecer, por exemplo, das diretrizes do ensino médio, nós fomos recebendo contribuições, uma hora vinha um documento do Ministério, depois documentos da ANPED, documentos do Fórum de Ensino Médio, assim por diante. Eu cheguei a ficar com um parecer de 100 e tantas páginas. E aí depois eu fui diminuindo, etc., ficou agora com 50 e poucos, etc., o que parece que ainda está grande. Eu acho que ficou grande porque tem muita gente que não leu, tá certo? E talvez acho que poderia gostar de ler, porque o cara não leu e comentou, porque ele tinha interesse em ler, tá certo? Não leu e comentou, tinha interesse, mas depois vai fazendo. E eu hoje me beneficio, porque eu sei que nessa época de tweet, eu até estava pensando em escrever um artigo dizendo assim, parecer das diretrizes curriculares nacionais em 140 caracteres. Mas, ou então aquela história, vamos contar um romance em 140 caracteres, etc. Não consegui, mas é possível que consiga. Eu acho que sugiro até que vocês façam. Então, eu acho que essas diretrizes precisam ser lidas, sim. Porque, por exemplo, as diretrizes do ensino médio, como as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, no caso, ela não fala só do ensino médio. Elas falam de como construir uma agenda para a educação. Foi assim que nós começamos. Nós começamos lá no ensino médio falando, o ensino médio é um direito, é isso que nós queremos, e se é assim, nós vamos ter que organizar o sistema para poder lhe dar conta disso. Eu costumo dizer que se você vamos fazer um exercício aqui. Suponha que nós precisamos organizar a nossa agenda de educação. E suponha que você tivesse de começar do zero. Você teria que responder 3 perguntas. Você pode responder muitas perguntas, mas pelo menos 3 você teria que responder. Para quem é que eu quero educação? Para que eu quero educação? E depois, como é que eu vou fazer esta educação? Então, eu diria que, nesse caso das diretrizes do ensino médio, nós respondemos o para quem como sendo para todos. Porque nós começamos dizendo que o ensino médio é um direito. Tá certo? Essas diretrizes elas foram influenciadas pelas discussões da CONAI lá de 2010 e pelas discussões da emenda constitucional número 59,
tá certo? Que ampliou a obrigatoriedade, tá certo? Desde de 4 anos até os 17, quando a gente começa a colocar o ensino médio como sendo obrigatório. Então lá já aparece como sendo um direito. Para quê? Para que também nós fomos buscar na Constituição e na LDB. Queremos um ensino médio que forneça condições básicas para o trabalho, mas também para a cidadania, mas também para a vida. Então, e aí é muito claro, tem que ficar claro que o conectivo é para o trabalho e para a cidadania e para a vida. Não é o. Essa aí é uma decisão política. Tá certo? Isso é uma decisão política e essa discussão foi colocada na Constituição, foi colocada na LDB e nós reforçamos isso nas diretrizes. Então, eu acho que se tem algo que pode ser polêmico aí, mas que nós temos que insistir, que temos que defender, é isso. Não é um ensino médio para o trabalho, não é um ensino médio só para continuar os estudos, tá certo? Não é um ensino, é para a vida de um modo geral das pessoas. Portanto, não cabe ter um ensino médio que só forme para uma coisa e não forme para outra. E por que nós fizemos isso? Porque essa experiência já foi feita. Essa semana está passando aí na Câmara, no Senado, está passando no Senado, uma proposta aí que orienta fazer 2 ensinos médios, tá certo? Estão discutindo lá, não está passando ainda, tá certo? Mas já apareceu o processo. 2 ensinos médios, dizendo assim, olha, a gente pode dividir, mais interessante é que eles começam citando as diretrizes, né? De acordo com o que está lá nas diretrizes, nós podemos dividir. Podemos fazer um aqui que só seja de matemática, não são 4 agrupamentos, as áreas do conhecimento, então vamos fazer um que só estude matemática e ciências da natureza, e o outro que só estude ciências humanas e linguagem. Então, eu estava propondo isso. Eu podia ter avisado, mas nós já tivemos isso algumas vezes, tá certo? Mas o que eu estou querendo dizer é que se tem algo que é uma decisão política e que está colocada, é claro que nem todas as pessoas concordam com isso. Mas eu quero dizer que quando nós dizemos que é um I, nós estamos dizendo que estamos agindo de acordo com o que está na Constituição, de acordo com o que está na LDB. Tá certo? Pronto. Aí, esse é o para quê. A outra coisa que tem é o seguinte, e para fazer isso, nós também colocamos lá nas diretrizes, dizemos o seguinte, aí nós vamos ter que organizar os sistemas, tá certo? Vamos ter que organizar o tempo e espaço educativo. Tempo e espaço aqui mesmo, juntando, tá certo? Tempo e espaço modernamente, como se a gente faz na física. Você me desculpe, de vez em quando eu dou esse escorrego, é um defeito de fabricação. Eu termino falando da coisa, porque eu sou físico, né? Nem tudo é perfeito, né? Mas é nesse sentido mesmo, de não dividir as coisas. Não é só consertar, não é só melhorar o uso do espaço em si, mas melhorar a forma do tempo, da utilização do tempo, que pode ser pensado em ampliação, pode ser pensado em distribuição, do ponto de vista da distribuição, mas, sobretudo, uma coisa que nós precisamos fazer é a seguinte, temos que tratar de assuntos que sejam contemporâneos e que sejam do interesse das pessoas que estão lá, das juventudes que vão frequentar esse ensino médio. Porque também nesse debate ficamos convencidos de que é importante que os alunos do ensino médio sintam que aquilo que eles estão trabalhando ali guardam alguma relação com a vida deles. Não é necessariamente responder essa pergunta. Não, tudo bem, eu concluo, porque eu espero que depois a gente possa fazer.
Não é necessariamente responder aquela pergunta... como era que eu... Vou pular agora, não sei mais. Bom, então eu vou dizer aqui, vou voltar aqui para a cola. Então, em resumo, na questão do ensino médio era o seguinte, nós dizemos, é um direito de todos, por sendo um direito de todos, você tem que trabalhar considerando que são pessoas diferentes, com interesses diferentes, etc. Tem que preparar para a vida, cidadania, tem que ter em mente aquilo que está colocado para a educação como um todo, que é para contribuir para a diminuição das desigualdades, tá certo? Para contribuir para a criação de uma nação mais justa e etc., porque isso está colocado na nossa Constituição. Mas aí é o seguinte, o nosso ensino médio, ele diz que ele é único. E depois, na sequência, nós dizemos, se ele é único, ele tem que ser, para ele ser único, ele tem que ser flexível. Porque senão uma camisa, se for uma camisa muito rígida, não cabe nas juventudes, tá certo? Diferentes, não cabe nas diferentes regiões, etc. Então ele tem que ser único, mas tem que ser flexível. E aí, para ser flexível, nós temos que apostar na capacidade da escola, na capacidade dos sistemas, e aqui as secretarias de educação precisam compreender bem isso, e temos que apostar no projeto político-pedagógico da escola. Tá certo? Então, ele é único, mas ele tem que ser flexível. Portanto, eu torço e fico muito feliz, porque peguei as informações agora, quando cheguei aqui na hora do almoço, de que esse trabalho que está tendo continuidade agora, é um trabalho que vai fazer com que essas diretrizes realmente possam chegar nas escolas. Porque é o próximo passo. O próximo passo é fazer com que os professores, as escolas se apropriem dessas ideias. Porque alguém já disse por aí que a gente precisa tomar cuidado com apropriar das ideias no sentido de saber exatamente o que é que a gente quer, em que é que a gente acredita, tá certo? Quais são os nossos valores. É necessário que a gente tome cuidado com as nossas crenças, né? Porque as nossas crenças afetam os nossos pensamentos. Os pensamentos afetam as nossas palavras, tá certo? Afeta o nosso comportamento e depois termina afetando os nossos valores aí mais adiante. Então, temos que discutir isso para ver se as pessoas nas escolas se apropriam, principalmente dessa ideia de que nós precisamos construir, precisamos reforçar, precisamos consolidar uma educação que seja para todos os brasileiros. Obrigado, já falei demais. Nunca é demais ouvi-lo, professor Lima. Muito obrigada pela sua clareza em falar das diretrizes. Nada como o relator poder dialogar conosco, né, e dizer qual foi o pensamento que realmente deu, né, materialidade para as diretrizes curriculares nacionais do ensino médio. Passo imediatamente para a professora Mônica, que vai tentar agora fazer uma síntese, não só síntese da discussão das diretrizes, mas também ampliá-las para o interior da escola. Bom, boa tarde. Eu vou procurar ser bastante cuidadosa com o tempo. Eu vou fazer uma fala que eu diria mais de pedagoga. Afinal de contas, o que é que propõem essas diretrizes em termos de organização pedagógica, de currículo, que desafios elas estão colocando aí para a gente, já que tem um elemento que o Artestes falou e o professor Lima reiterou, que é qual é o sentido do texto normativo se ele não ganhar materialidade nas práticas, nas experiências, etc. E aí, tendo que é disso que se trata essa nossa discussão. Pensarmos um pouco como é que essas diretrizes ganham, de fato, o debate no interior da escola, seduzem os professores para pensar e refletir sobre esse ensino médio, sobre esses sujeitos que lá estão, para que a gente possa, de fato, pensar um ensino médio para todos nesse país. Por favor, eu que estou aqui, eu mesma, se eu coordeno as três coisas aqui. Pode, por favor, Sandra. Eu preparei um percurso, mas eu vou falar muito rapidamente no início, para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre as diretrizes, o texto, as propostas propriamente ditas, né?
Que elementos eu entendo necessários para a gente reconhecer a importância das atuais diretrizes do ensino médio? São elementos que vêm das questões históricas do ensino médio brasileiro, são elementos que vêm do contexto atual do ensino médio brasileiro, são elementos que vêm da natureza, da oferta e da demanda do ensino médio, são elementos que advêm dos sujeitos a quem o ensino médio brasileiro se destina, são elementos que vêm dos nossos professores, quem são os professores que dialogam com o ensino médio. Está muito ruim isso daqui, desculpa, gente. Oi. Então, são elementos que têm a ver com os sujeitos professores também, tem elementos diretamente do modelo escolar que foi se estruturando, da cultura escolar que foi se estruturando ao longo do tempo, e tem elementos que têm a ver com os desafios do nosso tempo. Com relação às questões históricas, eu lembraria do grande debate que a gente vem fazendo há bastante tempo já, que diz respeito à identidade ou ausência de identidade do ensino médio. E aqui entra desde a discussão que, quando o nosso ensino médio adquire uma característica de atingir a um número maior de pessoas, não vamos nos esquecer lá na década de 40, quando essa identidade é claramente marcada pelo texto do Capanema dirigido ao nosso presidente na época, o Vargas, em que ele diz: o ensino médio se destina às elites condutoras desse país. Para os demais, nós teremos o ensino técnico profissional. As atuais diretriz vão na contramão dessa proposição a pensar um ensino médio para todos, com uma identidade unitária para todos. Por isso ele fala em formação humana integral. Um outro elemento da história, uma perspectiva de trajetórias, de itinerários formativos distintos para aqueles que iriam prosseguir nos estudos e para aqueles que iriam assumir as funções no mercado de trabalho já na juventude. E aqui nós temos o que acabou se estruturando no debate brasileiro como dualidade no âmbito da legislação, mas de uma dualidade que se fez, na verdade, na materialidade das relações sociais, em que meninos de classe média alta iriam prosseguir nos estudos e os demais iriam fazer uma formação mais imediata e técnica para o mercado de trabalho. O debate da dualidade não está superado, no meu entendimento, em que pese hoje ele não dar conta de todas as polêmicas e desafios que temos no âmbito do ensino médio. Um outro elemento, dentro desse breve histórico, o frágil acesso à educação superior no país, nós não podemos nos esquecer que no início dos anos 90, nós tínhamos 5% dos concluintes do ensino médio adentrando os espaços das universidades, do ensino superior, não apenas universitário. Aos poucos, nós vamos alargando e ampliando esse acesso, mas ainda hoje ele é extremamente limitado. E isto marca decididamente as trajetórias e os percursos que vão se fazendo no interior do ensino médio brasileiro. E o outro elemento que é alvo também das atuais diretrizes, quando ela dialoga, inclusive, com a formação profissional de nível médio, ao pensar e escrever no seu texto que essas diretrizes se aplicam a todas as formas de oferta do ensino médio, inclusive na oferta de educação profissional. Desafios históricos que estão no interior desse debate das diretrizes curriculares, porque a leitura do texto nos mostra que não se trata apenas de diretrizes para o currículo, mas para um projeto de formação no âmbito do ensino médio. E aí é um projeto de formação que tem que vencer, por exemplo, o desafio da universalização do acesso à permanência de todos os jovens brasileiros de 15 a 17 anos que ainda não estão no ensino médio e os que lá estão. São desafios que tem que pensar também o ensino médio para aqueles que estão acima da faixa etária dos 18 anos. São desafios que buscam também consolidar a identidade e a organização curricular, pedagógica dessa etapa da educação básica. Um outro elemento definidor do debate das diretrizes, a situação educacional da juventude. Aqui apenas para a gente pensar que nós temos ainda um contingente expressivo de jovens analfabetos no nosso país. Isso é aterrorizante. Dos que frequentam a escola, nós temos apenas de 15 a 17 anos, só para lembrar o que a professora Jaqueline já falou, nós temos em torno de 50%. Ou seja,
para o ensino médio, para esse ensino médio para todos, como o professor Lima disse, nós temos que pensar uma estrutura curricular, as formas de financiamento, a formação de professores e, obviamente, isso tudo está dialogando com essas diretrizes curriculares nacionais. Eu trouxe também um outro aspecto para a gente pensar a respeito das diretrizes, que é que está hoje na agenda governamental que permite que essas diretrizes, de fato, se operacionalizem. Um aspecto fundamental é o do financiamento. Nós jamais asseguraremos escola de qualidade para todos, sem pensarmos em como é que se financia uma escola para 10 milhões e 500 mil pessoas com qualidade. A ampliação, portanto, da obrigatoriedade escolar, uma política nacional de formação de professores, inicial e continuada, uma política de trabalho docente que permita assegurar as condições de trabalho e de dedicação exclusiva aos espaços da escola para os nossos professores, elementos que estão hoje em andamento nos textos orientadores do Programa Ensino Médio Inovador. Por que é que eu disse nos textos? Porque uma coisa é o que se propõe, outra é a que se materializa nas escolas, e como não poderia deixar de ser, nós temos várias experiências do Programa Ensino Médio Inovador em andamento. As metas do novo PNE, pelo menos de 85% dos jovens de 15 a 17 anos na escola em 2016. 2016 está batendo a nossa porta. Um outro elemento que nós temos presente como elementos, no meu entendimento, que definem essas diretrizes, os sujeitos para quem o ensino médio se destina. Pensar um ensino médio para todos no Brasil implica em pensar um ensino médio que, de fato, acolha a todos que têm direito ao ensino médio hoje. E isso significa romper com alguns elementos que estavam dados ao longo da nossa história. Uma coisa é pensar uma organização curricular de um ensino médio para poucos. Outra coisa é acolher no ensino médio essa gama de meninos e meninas de 15 anos ou mais e que têm diferentes necessidades formativas, diferentes demandas formativas. Eu não quero usar o jargão da diversidade, é muito mais do que isso. Porque quando a gente fala em diversidade, me parece que o que é fundamental se torna acessório. Na verdade, não é a diversidade, esses sujeitos são o que são. Basta que a gente olhe e os reconheça. Eles são o que são. E aí eu traria alguns elementos que as diretrizes contemplam. Se nós formos olhar o texto, o parecer, nós vamos ver que lá tem uma discussão a respeito dos jovens que estão batendo as nossas escolas, e ali estão essas perguntas. O que é ser jovem no início do século XXI? Que sentidos os jovens atribuem à escola no mundo de hoje? Porque estamos... Eu gosto de uma fala do Carrano, desculpa, vou citar o meu colega, parceiro, que diz que, às vezes, nós vamos para o baile novo com a roupa velha. E essas diretrizes não fazem isso. Eu entendo que elas buscam pensar a escola a partir da roupa necessária. Porque nós estamos vivendo um outro momento e, portanto, e por mais difícil que seja, a gente tem que vestir as velhas roupas de um ensino médio para poucos, de um ensino médio que se configurou como antessala do ensino superior, de um ensino médio que assentava sua lógica no conteúdo e na exclusão, para um ensino médio que pensa o conhecimento a partir da experiência vivida, que pensa o conhecimento a partir dos desafios desse mundo e que pensa o conhecimento principalmente a partir do diálogo com os sujeitos que estão na escola. E este elemento é um elemento, no meu entendimento, fundamental, contemplado nas atuais diretrizes, basta a gente olhar para o parecer 5 de 2011. Vou pular isso aqui, vou pular também. Um outro elemento fundamental, falarmos em sujeitos do ensino médio implica em falarmos também de qual professor para o ensino médio. E isso traz para a gente não apenas o motivo principal desse seminário, que é pensar o diálogo dos professores que estão na escola com as atuais diretrizes, mas pensarmos também os futuros professores que estarão nas nossas escolas. As nossas licenciaturas não contemplam o mínimo de estudos necessários sobre os jovens que estão na escola. As nossas licenciaturas sequer se perguntam qual conhecimento. Hoje, quando aqueles meninos faziam aquele carinho no nosso ego para poder marcar o que seria esse seminário, me veio uma única pergunta entre a razão e a sensibilidade da Jaqueline. Né? Por que o Enem não avalia isso? Por que nas provas
que são valorizadas, não são valorizados elementos da ética, da estética, da sensibilidade. E isso nos coloca, de novo, no diálogo com as diretrizes, porque as diretrizes, ao contrário desse racionalismo que pensa quanto mais matemática, melhor e suficiente, ele pensa o conjunto do conhecimento a partir da sua integralidade, a partir daquilo que é indissociável no conhecimento, que é o poder de explicar aquilo que a vida nos coloca como desafio e necessidade de explicação. Por essa razão, é que eu penso que um elemento fundamental para a gente sair daqui sentindo o desafio é da gente pensar qual formação inicial também para os futuros professores do ensino médio. Senão teríamos que passar décadas e décadas pensando a formação continuada. Eu dou aula na licenciatura e eu sei muito bem, todos nós, né, muitos daqui são professores da licenciatura, nós sabemos o que é priorizado nas licenciaturas. Algum conteúdo e um pouquinho da didática, e mais nada. Né? E isso não prepara professores, nós sabemos muito bem que não prepara. Qual o currículo? Aqui é apenas uma provocação. Às vezes a gente olha, e eu gostei bastante da imagem do Artestes, quando ele associou currículo e curral, porque às vezes a gente se esquece de que nós temos que nos perguntar, assim, qual conhecimento. Porque a cultura escolar foi consolidando certos conteúdos, e eu não quero nem usar esse termo, e às vezes fica difícil a gente pensar, mas não serão outros? Não serão outros conhecimentos? Não serão outras as lógicas de organização desse conhecimento? Será que de fato é a ciência que é o que é central e por isso é isso que o Enem avalia? Ou nós podemos pensar numa outra perspectiva que não descarta a ciência, mas que agrega a ela o próprio sentido que a ciência deve ter. Não os formalismos para poder fazer uma prova, mas recuperar a potencialidade explicativa do conhecimento humano. É para isso que a gente produz conhecimento, e não para outra coisa. Não vejo sentido em qualquer perspectiva de conhecimento escolar que não tenha aquilo que o Michael Young chama, num belíssimo texto de 2007. Nós temos que resgatar na escola o conhecimento poderoso. E eu interpreto o conhecimento poderoso como aquele que empodera as pessoas. Como aquele que empodera no sentido de autonomia intelectual, no sentido de autonomia moral, no sentido das disputas por um projeto de sociedade que não é esse que está aí. Podem ter a certeza disso. Não é para os jovens que estão na escola pública de ensino médio. As novas diretrizes. Primeiro, eu entendo que o CNE acertadamente faz uma interlocução e começa a pensar novas diretrizes, primeiro, pelo reconhecimento dos limites das diretrizes anteriores, especialmente os do ensino médio. Aquelas diretrizes pensadas em termos de competências e habilidades, que em nada dialogavam com a nossa cultura escolar, e que ainda por cima define competências a partir do mercado de trabalho, de fato nós tínhamos que dizer esse ensino médio não é para todos no Brasil. Esse ensino médio responde a um único projeto de ensino médio para esse país, que não inclui todas as pessoas. Por isso, os limites, e nós podemos conversar mais sobre isso, porém, eu quero marcar, né, que uma das necessidades vieram justamente do reconhecimento da origem, de uma origem estranha à nossa escola, e a prova disso é o fato de que essas diretrizes sequer são conhecidas dos nossos professores. Quando muitos parâmetros curriculares são, porque chegaram à força e a fórceps no interior da escola e, por várias razões, levando uma outra definição de competências e habilidades que não aquelas que estavam nas diretrizes propriamente ditas, né? Uma outra razão, portanto, é a aderência ou incorporação apenas formal, né? Basta a gente... Eu fui para as escolas perguntar para os professores o que sobrou, afinal de contas, da política curricular por competências e habilidades, e a resposta foi, né, quase 90% deles, que eles incorporaram no texto, mas que as práticas continuaram exatamente as mesmas, né? E fica aí um exemplo de como houve uma aderência meramente formal daquela política curricular anterior. As novas desse Enem, o que eu gostaria de destacar? As suas proposições. Primeiro, a ideia do princípio educativo do trabalho.
E aqui, entendendo com todas as possibilidades possíveis de se conceituar e de nos debatermos, né, o que é o princípio educativo do trabalho, reconhecer que é no fundamento da produção da existência humana, que é a partir dele que nos tornamos seres humanos. E é por esta razão é que o princípio educativo do trabalho está lá como um elemento fundante da organização curricular e pedagógica do ensino médio. Um outro aspecto, a pesquisa como princípio pedagógico. Por mais escolanovista que isso possa parecer, porque eu já ouvi, isso não é escolanovista, né? Por mais que isso possa parecer, pensar a pesquisa como princípio pedagógico tem pelo menos um mérito: não entregar a coisa pronta. Não entregar a coisa pronta. Vamos nos organizar em torno de objetos de estudo e de pesquisa que permitam nos apropriarmos dos métodos de produção do conhecimento. Talvez essa seja o maior desafio e finalidade que essa diretriz nos coloca. Não entreguemos o conhecimento, né? Mas vamos pensar junto com esses meninos e meninas como é que o conhecimento humano é produzido e socializado. Talvez ali a gente consiga algum passo na direção da autonomia intelectual e moral. O princípio da diversidade não é uma única escola. Não é uma única escola, mas também não são tantos currículos quanto sujeitos. Como é que a gente equaciona diversidade e projeto unitário de formação? Esse é o elemento central que a gente tem como desafio aí também, por conta das diretrizes. A possibilidade de diferentes arranjos curriculares está lá nas diretrizes curriculares também. É a forma disciplinar, né, o currículo por disciplinas, é a forma hegemônica no país hoje. Agora, isso nos coloca, as diretrizes nos colocam diante de novas possibilidades de arranjo, seja com relação aos tempos, com relação aos espaços, com relação aos saberes, com relação às experiências que podemos propiciar nesse espaço da escola. Gente, no meu entendimento, as diretrizes nos colocam diante de uma outra escola. Mas não se faz uma outra escola a partir de um texto, por mais importante que ele seja. Se faz uma outra escola dialogando, no diálogo mesmo, com os sujeitos que lá estão. Eu acho que é esse que é o desafio que a gente está aqui para pensar junto. A relação entre cuidar e educar, o projeto político-pedagógico, os indicativos para a gestão da escola e a formação e trabalho docente estão no texto das diretrizes curriculares. Vou pular. Aqui, para finalizar. Ao contrário dos debates que se vem fazendo na Câmara dos Deputados, de pensar um currículo a partir do diverso, a partir das ênfases, as diretrizes curriculares nacionais propõem um currículo integrado. Um currículo integrado que significa não hierarquizar os mais diferentes campos dos saberes. Hoje é hierarquizado, nós sabemos disso, desde o ensino fundamental. Né? Quando a professora lá do ensino fundamental organiza o seu tempo, ela já organiza 80% é português e matemática, 10% ensino de ciências naturais, e os outros 10% é para o resto quando dá tempo. E o resto, entre aspas, é história, geografia, alguma sociologia, a arte entra ali também, a educação do corpo entra ali também. As atuais diretrizes para a educação básica, para o ensino fundamental e médio, vão na contramão dessa hierarquização das ciências. A gente não consegue formar aquele cidadão crítico que pretendemos sem que ele se localize no seu tempo, na sua história, no seu espaço. Não é com alguma ensino de história e um monte de ensino de matemática que nós conseguiremos formar um ser humano por inteiro. Só conseguiremos formar um ser humano por inteiro na medida em que a gente entenda o ser humano na sua inteireza. Nós somos mente, nós somos corpo, nós somos emoções, nós somos sociedade. Então, esse é o elemento que permite falar em formação humana integral, esse é o elemento que está lá posto nas nossas diretrizes. As diretrizes pensam essa formação do ser humano por inteiro a partir de 4 dimensões. As dimensões do trabalho, da ciência, da cultura e da tecnologia, como elementos que constituem a formação humana. Por isso, pensar novos tempos, espaços, saberes. Eu vou parar por aqui, porque a ideia era fazer um diálogo a partir do texto mesmo, das diretrizes. Nós teremos um tempo para a discussão. No pendrive que vocês receberam, tem o texto das diretrizes, o parecer 5 de 2011, a resolução 2 de 2012. Tem os 6 cadernos da formação que nós iremos falar daqui a pouquinho. Isso serve para a gente. Não vou pedir para vocês também, na hora do intervalo, irem ler os textos. A Ana Carolina fez a brincadeira, não vou repetir a brincadeira, mas a ideia é que, se essas diretrizes trazem um projeto de ensino médio
que responde aos anseios de alunos de escola pública e dos seus professores, elas têm que ser conhecidas. Muito obrigada. Obrigada, professora Mônica. Acho que hoje de manhã, não sei se ficou clara a dinâmica para todo mundo, eu vou recuperar um pouco a dinâmica do trabalho. Nós pensamos hoje em 3 momentos, que primeiro era a apresentação da proposta, que a professora Jaqueline fez uma visão geral das questões que o Ministério vem dialogando com o CONSED e agora também com as universidades. Depois, essa mesa para discutir as diretrizes e, na sequência, a partir das diretrizes é que foram pensados os temas da primeira etapa da formação, porque nós tínhamos que começar a trabalhar mesmo antes de estar podendo dialogar com todos, né? Então, a proposta de hoje é a seguinte. Então, teve uma primeira mesa, essa segunda mesa, nós não abriríamos agora para discussão, vamos para um intervalo, tem a terceira mesa, e daí lá na programação, vocês vão ver que no final está escrito assim: diálogo sobre a proposta de formação de professores. Porque não é um diálogo das diretrizes, não é um diálogo da proposta, não é um diálogo dos temas, é um conjunto. Todos esses elementos que foram colocados até agora são elementos que vão para a discussão do final do dia, para a gente poder começar a fazer o trabalho no dia de amanhã. Então, eu queria agradecer muito a participação do professor Artestes, e queria frisar uma coisa. Esse processo de discussão que culminou nas diretrizes, eu não poderia deixar de dizer isso, porque senão a gente também tem que ter a memória das coisas. Em 2003, foi feito um seminário nacional sobre o ensino médio, muitos estiveram de nós aqui presentes. Esse seminário culminou num livro chamado Ensino Médio, Ciência, Cultura e Trabalho. 2003. Nós pegamos aquele livro, nós vamos ver que as diretrizes, elas são muito... se inspirou muito a partir daquele seminário de 2003, que estava a professora Marise Ramos, do ensino médio, depois passou a professora Lúcia Lodge, depois os Artestes, depois a Iveline. A gente tem que guardar um pouco também da história para saber que não é uma trajetória e as coisas não saem do nada, né? Acho que tem toda uma trajetória de trabalho e de discussão. Então, nós vamos para o intervalo. Então, agradecer ao professor Lima, que tinha outro compromisso e se dispôs a vir aqui conversar conosco, porque sabe da responsabilidade que nós temos de fazer essa materialização das diretrizes do ensino médio, e a professora Mônica, que, né, brilhantemente também deu essa panorama geral em relação às diretrizes do ensino médio. Nós vamos para o intervalo, então.